Todos têm? Sim? Então diz assim: estudo bíblico, a idolatria, o perigo que afasta de Deus. Ponto 1. O que é idolatria? Idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus em nossa vida. Pode ser uma imagem, uma crença, um objeto, uma pessoa ou até mesmo um sentimento. Definição simples: idolatria é dar a algo ou a alguém a devoção, a confiança, a obediência ou o amor que deveriam ser dados somente a quem? A Deus. Base bíblica, Êxodo 20 diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. 1 João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então olha para cá, presta atenção, nós já vamos continuar a ver. Então hoje temos estado aqui a falar sobre a idolatria. E a idolatria é algo perigoso. Para os mais antigos, porque alguns ainda vivem isto, porque às vezes até já saíram da Igreja Católica, mas continuam devotos dos santos e das imagens. E muito por falta de conhecimento. E por isso o próprio Deus diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Porque quando você pega na Bíblia, você vê que aquilo que mais separava Deus do seu povo era exatamente a idolatria. Aliás, quando nós falamos sobre o povo hebreu, a Bíblia nos diz o seguinte: o povo estava escravizado há 400 anos, ou seja, várias gerações que foram escravizadas, e ao fim desses 400 anos, a Bíblia diz: o povo clamou ao Senhor. E o Senhor se lembrou da aliança que tinha com Abraão. Aí Moisés vai, escolhido por Deus, as 10 pragas, a gente repete isto continuamente. Saem de lá riquíssimos, eram escravos, saem de lá riquíssimos, atravessam o Mar Vermelho, mas não atravessam a nado, atravessam o Mar Vermelho que se abriu para eles passarem. Aí Moisés vai subir o Sinai, o Monte Sinai, para Deus dar os mandamentos, para ver uma forma de guiar aquele povo, e para serem guiados tem que haver regras. Mas como está demorado, como está difícil de Moisés descer do Sinai, o povo vai e faz o quê? Dobram os joelhos e adoram ao Senhor. É isso? Vão criar uma imagem de escultura. A primeira coisa que aquelas bênçãos se lembraram de fazer foi o quê? Uma imagem. E está Deus lá em cima a dar os mandamentos para Moisés, e um dos primeiros é: não farás para ti imagens de escultura. Quando chega cá embaixo, tem um bezerro de ouro. Você pega no livro de Juízes, e os primeiros 6 capítulos é continuamente. O povo está aflito, busca a quem? A Deus. O problema está resolvido, vamos adorar uma imagem. Ora, o Senhor se afasta, os problemas vêm. Dói a barriga, vamos clamar ao Senhor. Vamos nos chegar ao Senhor. Deus vai lá com a sua misericórdia, a mão de Deus vem sobre eles, os problemas se resolvem. Está tudo bem? Então vamos adorar as imagens. E isto é contigo. E a gente olha e diz assim: cambada de idiotas. Mas é o que as pessoas fazem hoje em dia. Bicho, mas as pessoas foram ensinadas dessa forma. Mas a Bíblia está disponível para todos. Se a pessoa sentar e pegar na Bíblia, porque lá está,
A Bíblia que está ali, que está dentro de uma igreja evangélica, é igualzinha à igreja que está dentro da igreja católica. A Bíblia que o evangélico tem é igualzinha à Bíblia que o católico tem. O mesmo Êxodo, como está aí mencionado, Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo na terra. Tanto está naquela Bíblia que está ali, como está na Bíblia do católico. Só que o católico, em vez de se guiar pela palavra de Deus, vai se guiando simplesmente por aquilo que os outros dizem. E esse é o erro. E o erro tanto é na igreja católica, como na igreja evangélica, como na igreja dos Jeovás, como na igreja de quem quer que seja. Eu ouço, eu recebo, mas eu tenho que ir aonde? À Bíblia. E depois entra, sabe, a lógica. É para isso que eu trouxe aqui esse Action Man. Porque lá está. Isto eu tirei a ideia aqui da pastora Marília. Me diga uma coisa. Se eu dobrar os meus joelhos diante desse boneco, eu vou pôr aqui sentadinho ao pé da gente. Se eu dobrar os meus joelhos diante desse boneco e pedir a ele para mudar a minha vida, o que é que vai acontecer? Nada. Porque ele tem olhos, mas não o quê? Tem boca, mas não fala. E para sair da escolinha até aqui, eu tive que o trazer comigo, porque sozinho ele não vinha. Qual é a diferença entre isto e uma imagem de escultura? Qual é a diferença entre o Action Man versão, sei lá, Nadador Salvador e a imagem da Senhora de Fátima, a imagem de Maria, a imagem de Santo António, de São Pedro? Bispo, porque eles são santos, mas santo significa separado do pecado. Foram pessoas santas, foram tal como nós temos que ser. A partir do momento que eu aceito Jesus, me batizo nas águas e procuro levar uma vida longe do pecado, eu torno-me santo. Então quer dizer, se eu estiver com a vida apertada, eu vou orar à Santa Zenilda. É isso? Bem agarrado vou ficar, porque não vai acontecer nada. Não, eu estou com um problema familiar, vou orar à Santa Mariana. É isso? Meu amigo, já era. Mas Pedro era santo e nós, vivendo longe do pecado, também somos santos. Portanto, o uso da razão, da lógica, entre aquela imagem e esta, qual é a diferença? Porque a própria palavra de Deus nos dá essa descrição. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Então, como é que vai fazer alguma coisa pela sua vida? No domingo, nós saímos daqui, no domingo à tarde, e havia uma procissão perto da nossa casa. Tivemos que andar ali às voltas para chegar à casa. Dezenas de pessoas. Não vou dizer centenas para não ser exagerado, se calhar até. Que para estar aqui não estariam. Porque a pessoa bate no peito e diz: eu sou católico, apostólico romano. E nós a vermos o andor a ser carregado por uma quantidade de gente, porque sozinho não o quê? Não vai. Atenção, a ideia não é ser nem estúpido, nem ofensivo, nem, sabe, condenar as pessoas. É dizer, por amor de Deus, pense. Se o andor não consegue sair do lugar sozinho, sem ser carregado, como é que vai fazer alguma coisa pela sua vida? Mas a pessoa fica agarrada à cultura, fica agarrada à tradição, fica agarrada ao ensinamento que recebeu. Ok, era a cultura dos nossos pais, era a religião dos nossos pais, foi assim que eles foram ensinados, mas nós temos que pensar pela nossa cabeça. E olhando para as Escrituras, olhando para a palavra de Deus,
Eu me prostrar diante de uma imagem é idolatria e Deus abomina isso. E esse é o motivo pelo qual muitas vezes a nossa vida não avança. Porque isso é condenável aos olhos de Deus. Aos dias de hoje, a idolatria não tem apenas a ver com uma imagem. Há outras formas de idolatria. E não é à toa que chamam os jogadores de futebol, alguns jogadores de futebol, cantores, artistas no geral, muitas vezes chamam-lhes de quê? Ídolos. Porque a pessoa, eu lembro-me de concertos dos Beatles, caramba, as mulheres só faltava tirarem a roupa e mandarem lá para cima, que aquilo era uma coisa absurda. Se calhar não gritavam tanto pelos maridos como gritavam, né, pelo artista da música. Você vê os jovens a imitar o corte de cabelo dos jogadores. Você vê coisas que de facto a pessoa faz daquela pessoa o seu ídolo. E é aqui que nós temos que pensar se de facto, porque idolatria hoje em dia não tem a ver só com imagens. À tarde eu só tinha aqui jovens. Nunca na vida eles se prostraram ou prostrariam diante de uma imagem. Não significa que não possam ser ou vir a ser idólatras. Então é isso que nós temos que desenvolver aqui mais um pouco. Amém? Então aqui para o ponto 2. Porque Deus não aceita a idolatria. Deus é o único digno de adoração, pois Ele é o Criador, Salvador e Senhor de tudo. A idolatria trai a fidelidade a Deus e contamina o relacionamento com Ele. Idolatria é adultério espiritual. Trocar o Criador por coisas criadas. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem nem o meu louvor às imagens de escultura. Deuteronômio, porque o Senhor teu Deus é fogo consumidor, é Deus zeloso. Amém? Olha só, a melhor forma de nós entendermos porque é que Deus não aceita a idolatria é exatamente essa definição que está aí. É adultério espiritual. É traição de fidelidade a Deus. Quem morreu por nós? Pedro, foi isso? Quem foi espancado, torturado, humilhado? Foi Maria? Aí tem alguns iluminados que dizem assim, não, mas Pedro também foi crucificado. Foi crucificado porque não conseguiu fugir, porque se conseguisse fugir, ele não seria crucificado. Teve apóstolos que foram esfolados vivos, teve uns que foram decapitados. Não por nós. A gente pode dizer pelo Evangelho, sim, foram mártires, sim, por uma causa que eles seguiam e eles acreditavam. Mas o fim deles foi esse, porque foram apanhados e não conseguiam fugir. Não foi o caso de Jesus. Apesar de nas séries, e nos filmes e nas novelas aparecer meia dúzia de gatos que vieram prender Jesus, na realidade devem ter vindo entre 300 a 600 soldados para vir prendê-lo no jardim do Getsemane. Tanta gente para prender um homem. E Jesus diz, vocês vêm buscar a quem? Estamos atrás de Jesus. E ele diz, sou eu mesmo. Apanharam um espanto tão grande que a Bíblia diz que eles deram todos um passo atrás. Um contra 600, mas os 600 aproximadamente é que deram um passo o quê? Um passo atrás. Aí Jesus diz, não vou fugir enquanto eu posso. Foi assim? Vocês não estão à minha procura? Deixem todos ir embora, eu vou com vocês, podem me levar. Jesus está lá a ser interrogado e diz, vocês não sabem que se eu quisesse, eu pediria ao Pai e Ele enviaria agora uma legião de anjos?
Jesus a qualquer momento poderia ter saído daquele interrogatório, daquela cruz. Ele sacrificou-se porque Ele se entregou por nós. Aí a pessoa vai e vai adorar a Maria. Maria foi uma mulher como outra qualquer? Não. Pedro, Paulo, João, Tiago foram homens como outros quaisquer? Não. Foram pessoas especiais, sim, mas não para serem adorados. Porque nenhum deles morreu por nós. Jesus morreu por nós. E a pessoa muitas vezes adora a outra coisa, a outra pessoa, em vez de adorar ao único que sacrificou-se por ela. E isto não cabe nem sequer na lógica. Vejo pessoas a adorar outras pessoas, a idolatrar, por exemplo, cantores, jogadores, profetas. Se você fosse agora, imagina, alguém que diz, não, eu sou fã número 1 do Cristiano Ronaldo. E o Ronaldo nem sequer faz ideia da existência daquela pessoa. Se for bater na porta, a resposta que vai receber é quase como se fosse no céu, não é? Lá no juízo final. É, eu não o quê? Eu não te conheço. Mas a pessoa chora por aquele cantor e fica ali a sonhar com aquele ator, com aquela atriz, com aquele jogador. E o outro nem sequer faz ideia que a pessoa existe. É mais um like, é mais uma visualização, é mais uma partilha, é mais um número na vida do outro. Jesus morreu por nós, apanhou pancada até dizer chega, sacrificou-se, despiu-se da sua divindade para vir morrer por nós. E a pessoa não quer saber de Jesus para nada. Então isso é adultério espiritual, é traição àquilo que é Deus. Veja, não dá para conciliar, porque caramba, a imagem é só uma representação, sim, mas Jesus me diz que ninguém chega ao Pai sem ser através dele. Todos os outros que morreram não ressuscitaram, a Bíblia diz, os santos estão num sono profundo, à espera do dia da volta de Jesus, eles estão a dormir, não nos ouvem. E a pessoa vai lá, e se prostra diante de uma imagem e vai e anda ali de joelhos à volta do santuário. Volto a dizer, a minha ideia não é ser ofensivo nem criticar ninguém. A minha mãe fez isso. Ainda fez isso comigo ao colo, a dar voltas de joelhos. Quando acabou lá a promessa dela, nem conseguia se levantar. Os joelhos em sangue. Sabe o que é que mudou? Nada. O mesmo inferno dentro de casa, sabe, um caos no casamento, em todos os aspectos, extremamente nervosa, a vida não mudou em nada. A partir do momento em que se entregou a Cristo, mudou tudo. Então nós temos que pensar muito bem para não cair no erro de idolatrar uma imagem, de idolatrar uma pessoa, de idolatrar o dinheiro, de idolatrar um familiar. Tem gente que para ela o filho é tudo. E corre um grande risco do filho crescer e da pessoa levar o quê? Um pontapé. O único que tem que ser adorado é quem? É Deus. No caso tem um nome que é Jesus. Ele é o nosso Senhor. Toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A ordem não é essa, mas você entendeu o que é que eu quero dizer. Não é Paulo, não é Pedro, não é Maria, não é José. O nome é Jesus. É esse nome que está acima de todo nome. É Ele quem nós temos que buscar. Porque foi Ele quem pagou o preço para a nossa salvação. Amém. Vamos aqui para ponto 3. Idolatria pode levar à perda da salvação? Sim. A idolatria é pecado grave
e nos afasta da presença de Deus, podendo nos impedir de entrar no reino dos céus. 1 Coríntios diz: nem os idólatras herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras. Olha só. Olha no patamar, e já começando aqui por esta parte, porque há quem ache que o problema da idolatria é uma coisa só do Antigo Testamento. Aí Jesus veio e mudou tudo. Que eu saiba, 1 Coríntios fica no Novo Testamento. Jesus já veio, já sacrificou-se, já ressuscitou, já subiu ao céu. Apocalipse, idem, aspas. E principalmente aqui no livro do Apocalipse, os idólatras estão no mesmo patamar dos homicidas, dos adúlteros, dos feiticeiros, dos impuros. Não é, eu tenho aquela imagem que eu gosto, mas eu não matei ninguém. Meu amigo, você vai para o inferno na mesma. Porque espiritualmente você está a atrair a quem? A Deus. Nós não podemos nos guiar apenas por aquilo que é a cultura e o que nos foi ensinado. Aliás, a mim já me deixa com a pulga atrás da orelha, porque se você for aquilo que são os ensinamentos da Igreja Católica hoje, na catequese e enfim, eles mudaram os mandamentos. E a partir do momento em que se começa a mexer naquilo que está escrito, a coisa já é preocupante. Porque a parte do não farás para ti imagens de escultura, essa parte foi reformulada. Aí tem a parte do guardar o sábado, que isso é para os judeus, mas que eles foram lá e colocaram no domingo, mas a palavra de Deus não tem que ser alterada. Portanto, a partir do momento em que se começa a mexer na palavra de Deus em nosso proveito, isso já começa a ser preocupante. Espera aí, a gente tem a igreja cheia de imagens, a gente tem que mexer aqui em qualquer coisa. Não, maldito aquele que acrescenta ou que tira palavras daquilo que é a palavra do Senhor. A idolatria é algo abominável aos olhos de Deus. Houve aqui alguém, aqui só seja, não é alguém que está aqui, alguém que fez parte da nossa igreja, que a vida estava a ser abençoada, as coisas estavam a andar para a frente, o trabalho, a família, a saúde, mas a senhora trazia um pingente lá com a cabeça de Cristo. E um certo domingo que se ensinou, ou procurou-se ensinar, você não deve ter imagens. Claro que aos olhos de Deus você não pode ter imagens. Porque o único a quem você tem que buscar e adorar é a Cristo. Mas Ele se busca em espírito e em verdade. Então, na pregação eu já vi a senhora colocar a mão no pescoço e olhar assim com má cara. Resultado, nunca mais veio à igreja. Foi a igreja que perdeu. É isso? Não, mas foi isso que eu aprendi. Foi isso que os meus pais ensinaram. Ok, os seus pais ensinaram com a melhor das intenções. Mas se não bate certo com a palavra de Deus, eu tenho que pensar pela minha cabeça. Quer dizer, se o seu pai era satanista e te ensinou naquele caminho, você vai adorar ao diabo, a Lúcifer. É isso? A palavra de Deus é aquela que a gente tem que seguir. A idolatria, Deus abomina. E se nós vivermos dessa forma, corremos o risco de perder a salvação. Amém? Número 4, diz assim: que tipos de idolatria existem hoje? Não se limita a imagens. Hoje muitos praticam idolatria sem perceber. Exemplos de idolatria moderna: imagens e santos, culto a objetos ou pessoas, dinheiro e bens materiais, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, fama, aparência e vaidade, que está lá descrito em Jeremias 9, pessoas,
podem ser famílias, líderes ou artistas, quando alguém tem mais importância que Deus, o próprio eu, quando o ego e os desejos se tornam o centro. Tudo que ocupa o lugar de Deus no coração se torna o quê? Um ídolo. Ponto 5. Como vencer a idolatria? Reconhecendo e confessando que Deus, no caso Jesus, é o único Senhor. Tirando do coração tudo que toma o lugar de Deus. Lendo e obedecendo a palavra de Deus. Buscando uma vida de oração e intimidade com o Espírito Santo. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Marcos 8, 34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Conclusão: Deus não divide o seu trono com ninguém. Ele quer o primeiro lugar na sua vida. Pergunte-se hoje, quem ou que tem ocupado o lugar de Deus no meu coração? Talvez você nunca tenha se curvado diante de uma imagem, mas pode estar curvado diante de um vício, um relacionamento, o dinheiro ou até a sua própria vontade. A idolatria nos rouba a pureza da fé e nos afasta da presença de Deus. Mas a boa notícia é, ainda há tempo para abandonar os ídolos e voltar-se totalmente para Deus. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Olha só. Imagens e santos já falámos. Dinheiros e bens materiais. Só fazer aqui a ressalva de que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro é um bem essencial. O problema é o amor ao dinheiro. Infelizmente tem pessoas, aliás, corrupção, ganância, muita do problema que está a ser causado, por exemplo, em Angola, tem a ver não com o dinheiro, mas com o amor ao dinheiro. Porque um país daquele sendo tão rico, tudo bem dividido, dava para toda a gente e ainda sobrava. Só que há uns a quererem comer muito e outros que não têm a oportunidade de comer nada. Então o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Tem aí o próprio eu, que entenda, há pessoas que fazem de si mesmas o Deus delas. E a pessoa sabe tudo, ninguém é melhor do que ela, ninguém sabe mais do que ela. Então a pessoa não se prostra diante de imagens, ela não se curva diante de um santo, mas ao fim e ao cabo a pessoa acaba por se idolatrar a ela mesma. Nunca conviveu com ninguém assim? É desgastante, porque a pessoa sabe todas as coisas. E, meu amigo, conviver com alguém assim, às vezes dá vontade de sacudir a pessoa, só que não podemos seguir por esse rumo. Quem convence é o Espírito Santo. E depois tem essa parte aqui que fala de pessoas, quando alguém tem mais importância. Para os jovens, cuidado com os namoros e com quem vocês, ou a quem vocês se entregam. Porque a pessoa não pode ser mais importante do que Deus. E principalmente os primeiros amores da nossa vida têm essa particularidade que a gente não vê mais nada. E se a gente não tem o cuidado de colocar Deus em primeiro lugar, corre o risco de apanhar um desgosto muito grande. O namoro faz parte, convém ter uma idade adequada, o namorar, o casar, mas essa pessoa não pode ocupar o lugar de Deus. Porque em algum momento isso pode falhar, correr mal. Deus é aquele que está lá sempre do nosso lado. E quando alguém começa a ser mais importante, o nosso tempo é exclusivo daquela pessoa e não é para Deus, aí as coisas têm, em vez de ter tudo para correr bem, tem tudo para correr mal. Todo casamento que eu faço, e já são alguns,
eu devo ser o bispo mais casamenteiro da Igreja Apostólica. Faço sempre questão de dizer, o relacionamento não é 2, mas sim o quê? A 3. Deus tem que estar no centro e tem que ser o primeiro. Porque se os dois caminharem na direção de Deus, até faz com que os dois estejam mais próximos um do outro. Deus só vira o centro e o primeiro. E isso vai abençoar o relacionamento. Então, cuidado para não idolatrar a família, para não idolatrar o amor da sua vida. A pessoa tem que ser amada, não adorada. E isso é válido até para a parte religiosa. Tem gente que adora mais o seu pastor, mais o seu profeta, do que propriamente a Deus. Eu contava aqui hoje de manhã, já contei aqui, e vou contar de novo, até correndo o risco de ser cancelado, mas vou contar mesmo assim. Antes de nós entrarmos na Igreja Apostólica Mundial, nós fomos a um evento de fé. Vinha um apóstolo do Brasil e fez um evento para milhares de pessoas. Já tínhamos ido à igreja e o culto até foi bom. Não com esse apóstolo, com alguém dessa igreja. Mas quando fomos a esse evento, e eu digo sempre isso, o problema quando vem de onde? Vem de cima, vem da liderança. E quando eu vejo o fulano a pegar numa toalha, um calor enorme que estava naquele lugar, sabe? O fulano limpou a cara toda, se torcesse, aquilo pingava água. Água que não era água, era o quê? Suor. E diz, quem quer a toalhinha do apóstolo? Toalha cheia de quê? Perfume? Suor. É fulano lança, parecia um concerto dos Beatles. Lança aquilo, a mulherada toda a correr, só faltou andarem o quê? A pancada, para ficar com o quê? Uma toalha cheia de suor. Não vou dizer essa palavra. Como se aquilo fosse fazer alguma diferença na vida das pessoas. Mas lá está, não é buscar a Deus, é idolatrar o homem. Nós temos que ter consideração pelos nossos pastores. Nós temos que nos agarrar e firmar com quem? Com Cristo. Porque o homem é falho e o homem está sujeito a cair. Se eu estou firme no homem, eu vou cair com ele. O profeta pode ser um grande homem de Deus. Se ele é um homem de Deus, ele não recebe a idolatria de ninguém. Ele guia as pessoas até quem? Cristo. Não é, venham tocar aqui na minha camisa, recebam a minha gravata, tomem a minha toalha cheia de suor. Poxa. Bicho, mas aqui também dão o manto. Sim, o manto, mas não é para eu idolatrar o manto. A minha oração não é para o manto. A minha oração não é um manto cheio de suor do Bispo Nuno, amarrado. Eu vou orar a quem? A Jesus. Senhor, da mesma forma que a mulher hemorrágica tocou nas suas vestes e foi curada. Quando eu tocar com esse manto, eu sei que ele não é milagroso, mas que a mão do Senhor, o poder do Senhor, da mesma forma que passou para aquela mulher, chega a esse lugar, chega a essa pessoa, chega a essa situação. A nossa oração, a nossa fé não é colocada num homem, não é colocado num amuleto, num pedaço de tecido, mas sim em quem? Em Jesus. Porque Ele é o único que tem que ser adorado. A ordem é esta: gostamos de coisas, amamos pessoas, mas adoramos só a quem? A Deus. Eu adoro essa comida. O arroz com feijão vai mudar a sua vida. Vai saciar naquele momento. Você gosta daquilo. Adorar, você adora somente a Deus. Amém? Então faça dele, é como diz aí, ele quer ser o primeiro na sua vida.
Não é uma questão de ser o único. Há espaço para a família, para a carreira, para os sonhos, para os objetivos, para os nossos projetos. Mas em primeiro lugar, como Deus, como primeiro da nossa vida, como prioridade da nossa vida, tem que ser Jesus Cristo. A partir daí, é como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, tudo o resto vai ser acrescentado. Amém? Então fique de pé, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus.